Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em nossa aula de gramática, nós vamos falar sobre as orações subordinadas substantivas. Nós já falamos sobre as adjetivas, sobre as adverbiais e hoje vamos falar sobre as substantivas. Todas essas são subordinadas, ou seja, uma depende da outra sintaticamente. Então, vamos lá, acompanhem comigo, por favor. Oração subordinada substantiva. Elas têm a função, claro, de um substantivo. O que elas podem ser? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo ou aposto. Certo, turma? Porque são todas essas funções que essas funções podem ter como um núcleo o quê? Um substantivo. Então, elas desempenham, como orações, vai ser uma oração subordinada substantiva, tá bom? Vamos lá. Nós vamos trabalhar em cima das desenvolvidas agora. São introduzidas por uma conjunção integrante. Quais são as conjunções integrantes? Que e se. Nós vimos isso quando nós estudamos as conjunções subordinativas. Espero que você sempre alcance seus objetivos. A primeira oração é espero e a segunda que você alcance seus objetivos. São duas orações porque eu tenho o verbo esperar e tenho o verbo alcançar. O que é uma conjunção integrante, não é um pronome relativo, porque esse que tem o valor de isso e não o valor de o qual, certo? E outra coisa, eu não tenho como antecedente aí um substantivo que o substitua, certo? Espero isso. Quem espera, espera alguma coisa. Então, aí é uma conjunção integrante. Lembrando que sempre as orações subordinadas substantivas, elas são introduzidas por uma conjunção integrante. Oração subordinada substantiva subjetiva. Exerce a função sintática de sujeito do verbo da oração principal. Tá? Então, a subjetiva ela tem a função de sujeito. É importante que você conheça o passado do seu país. Gente, é importante. Deu uma corridinha aqui, ó, mas vocês vão perceber que o é o verbo de ligação e o importante é o predicativo do sujeito, certo, turma? Que você conheça o passado do seu país vai ser uma oração subordinada substantiva subjetiva. Por quê, professora? Lá na minha oração principal, é importante, eu tenho um sujeito? Não. Eu tenho que perceber qual é a função sintática que não tem no meu sujeito, lá na minha oração principal, tá? Na verdade, é na minha oração principal. Eu tenho que perceber qual é a função sintática que não tem na minha oração principal e classificá-la na subordinada, tá legal? Parece que meu time ganhará este campeonato. Parece isso. Verbo intransitivo. Eu não tenho complemento nesse verbo e, além disso, tem sujeito na minha oração principal? Parece? Não tem. Então, a minha oração seguinte, que meu time ganhará este campeonato, vai ser minha oração subordinada substantiva subjetiva. É sabido que o prazo terminará neste final de semana. Turma, é sabido. Tem sujeito aí? Faz parte da voz passiva. Não tem sujeito. Se não tem sujeito, a minha oração seguinte vai ser oração subordinada substantiva subjetiva. Sabe-se que ele é bom aluno. Sabe-se, tem sujeito aí? Não, porque é uma estrutura da voz passiva sintética. Então, vai ser uma oração subordinada substantiva subjetiva que ele é bom aluno. Lembrando que sempre a oração subordinada substantiva tem que vir lá na minha oração principal qual é a função sintática que falta e eu vou classificar a oração seguinte, que é a subordinada, na função sintática. Aqui, turma, eu fiz para vocês um esqueminha, ó. Oração principal e oração subordinada subjetiva, tá? Lembrando que nunca vai aparecer sujeito na minha oração principal. Sempre faltará o sujeito na oração principal, pois a oração subordinada exercerá essa função. É o que eu falei o tempo inteiro nessa oração. Agora nós temos a oração subordinada substantiva objetiva direta. Exerce a função sintática de objeto direto do verbo da oração principal. A Receita descobriu isso. O que ela descobriu? Que a fraude era maior ainda. Turma, na minha oração principal eu tenho sujeito? Tenho, a Receita.
A Receita descobriu alguma coisa. Se descobriu alguma coisa, está faltando o quê? O meu objeto direto. Então, que a fraude era maior ainda, vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Falaram que a educação brasileira era melhor. Falaram. Tem um sujeito aí, não tem? Um sujeito indeterminado, mas eu tenho. Quem fala, fala alguma coisa. Então, vai ser minha oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. A oração subordinada objetiva direta sempre se liga a um verbo da oração principal sem preposição. Porque qual é a função do objeto direto? Ele vai estar acompanhado de um verbo transitivo direto, mas que não tem preposição. Certo? Então, preste atenção aqui. Oitavo ano. Hoje, né, nós vimos as orações subordinadas substantivas. Vimos apenas 2 tipos, faltam 4. Nós vamos ver nas aulas seguintes, tá bom? Sendo que a subjetiva é que tem mais casinhos, vocês puderam ver isso. Sendo que faltou na minha oração principal a função sintática de sujeito, logo a minha oração subordinada substantiva vai ser subjetiva. Se faltar o objeto direto, né? Ele disse que está feliz. Quem diz alguma coisa. Vai ser o quê? Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Lembrando que sempre tem que prestar atenção em qual é a função sintática que está faltando lá na minha oração principal, para eu classificar a minha subordinada. Tá legal? Um grande beijo a todos e até a nossa próxima aula, oitavo ano. Tchau, tchau!